agora, Pai, nós te apresentamos o teu filho, Pai amado, que irá trazer a porção da tua palavra. Usa em tuas mãos como o Senhor usou lá no Portugal, e aonde ele passou, meu Deus, abençoa o teu filho e fala, pois nós precisamos todo dia de ouvirmos a tua doce e suave voz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder estarmos aqui. Sempre que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Esta é a minha casa. E eu estou muito honrado em poder estar com os irmãos neste culto, louvando a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 13. Enquanto você encontra, eu externo a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Nilson, que é um amigo que Jesus me deu. Juntos estamos fazendo uma grande obra para Jesus. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, os obreiros, pastor Abílio, e todos os obreiros que aqui estão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Capítulo 13, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, e o versículo, vamos ler o versículo 6 em diante. Os que encontraram, digam amém. Então Davi, com toda Israel, subiu a Baala de Quireat-Jearim, isto é, em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uza e Aior guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com salteros, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidum, estendeu Uza a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto uma brecha em Uza, por isso chamou aquele lugar Pérez-Uza até os dias de hoje. E naquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pode tomar seu assento, dando glória ao nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, obrigado, nós encontramos aqui um dos momentos mais decisivos na vida de Davi. Porque Davi, depois de assumir Judá como rei, no mesmo período da queda do rei Saul, a partir de Judá, Davi começa a julgar todas as tribos e juntá-las em Israel. Que depois que Davi assumiu Judá, chegou todas as outras 11 tribos e disseram para Davi: governa sobre nós, reina sobre nós. Davi gasta os seus primeiros dias do reinado retificando a cidade. É Davi o primeiro que consegue juntar todas as tribos e dar um sentido para aquele povo. É Davi que tira deles a separação que havia. É Davi que tira deles o título de nômades. É Davi que estabelece o reinado e a capital do reino sendo Jerusalém. É Davi que começa a construir muros ao redor da cidade para sua segurança, levantar um verdadeiro exército unido para defender o povo de Deus. É Davi que começa a construir casas, palácios. É Davi que propôs no seu coração construir um templo, um altar, aonde a arca do Senhor pudesse repousar. E agora Davi, depois de fazer todas essas coisas, ele se deu conta que em todos os dias do rei Saul,
nunca se importaram em buscar a arca do Senhor. E nós sabemos que a arca, ela é o maior símbolo da presença de Deus. Porque o texto diz que é sobre a arca que é invocado o nome do Senhor. E é sobre a arca que a glória do Senhor repousava. Davi sabia que a arca era o símbolo da presença, era o símbolo da glória. E sem a glória de Deus não dava para governar. Sem a glória de Deus não adiantava exército. Se a presença de Deus não estivesse na cidade, não importa os muros que ele vai construir, não importa a tecnologia que eles vão descobrir, não importa o exército que eles vão levantar, não importa o tipo de governo que haveria, sem a presença de Deus não dava para suportar, sem a presença de Deus não dava para ficar de pé, sem a presença de Deus não dava para fazer nada. E Davi naquele momento reconhece e diz: nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos trazer a glória de Deus. O segredo de Israel não está no território, o segredo de Israel não está na tecnologia, o segredo de Israel não está nas minas de ouro, o segredo de Israel não está no exército, o segredo de Israel não está no patriotismo, o segredo de Israel está na presença de Deus, está nas mãos do Senhor estendidas sobre aquele povo. Cadê o irmão do teclado? Se puder, me ajuda aí. E ele começa a buscar a arca, porque a arca é a peça mais importante do tabernáculo. Diga comigo, a arca. Com mais força, diga, a arca é a peça mais importante do tabernáculo. A arca, ela foi construída por Moisés quando o povo saiu da terra do Egito, e quando eles terminaram de atravessar o Mar Vermelho, Deus falou com Moisés por causa do pecado do povo, e Deus disse: Moisés, daqui para frente um anjo vai adiante de vocês, eu vou preparar um anjo, e o anjo vai ser o guia de vocês, e vai levar vocês pelo deserto, até entrarem na terra prometida. Moisés fala com Deus, e ele disse: Deus, não dá para sair sem a sua presença, sem a sua presença. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos arredar ao pé daqui. E Deus sabe que no meio da iniquidade deles não pode habitar. Deus não habita onde tem pecado, Deus não habita na iniquidade, Deus não habita na incredulidade, Deus não habita na carnalidade. Deus é Espírito, Deus é Santo, e é necessário que para sentirmos a sua presença, nós o adoremos em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em santidade. Eu sei que Ele está presente aqui nessa noite, eu sinto a presença dEle nesse santuário, porque eu sei que aqui tem um povo separado, aqui tem um povo santo, aqui tem um povo que busca a sua presença. Tem alguém que deseja a presença dEle aqui nessa noite? Por gentileza, dê um glória, faça um barulho, diga alguma coisa. E Deus agora manda Moisés construir um tabernáculo, e manda ele fazer 6 peças especiais para colocar dentro desse tabernáculo. Ele manda fazer um altar de sacrifício, uma bacia, uma mesa dos pães da proposição, o candeeiro, o altar de incenso, aonde eles queimariam incenso de adoração ao Senhor. E ele manda separar um lugar chamado Santo dos Santos. E nesse Santo dos Santos ele manda fazer a arca. Sobre a arca ele manda colocar o propiciatório. Em cima do propiciatório 2 querubins. No meio dos 2 querubins um trono. Uma vez a cada ano, no dia do perdão, no dia do Yom Kippur, depois do povo passar 30 dias de jejum, o sumo sacerdote, depois de alguns sacrifícios, ele entrava no Santo dos Santos. Quando ele entrava no Santo dos Santos, depois de fazer o sacrifício, a Bíblia diz que a glória de Deus descia sobre o altar. A presença de Deus descia sobre o altar. Quando a presença de Deus descia sobre o altar, todas as enfermidades em Israel eram destruídas. Quando a presença de Deus descia sobre o altar, a plantação começava a gerar fruto. Os inimigos de Israel eram abatidos e o nome do Senhor era glorificado. Deixa eu dizer algo para você nesta noite: a presença dele está aqui neste lugar. Se prepara, porque nessa noite ele vai arrancar enfermidade, ele vai curar pessoas, ele vai tocar no seu corpo, vai tocar na sua carne, ele vai curar as doenças da carne nessa noite, e ele também vai no mais profundo, porque ele vai lá dentro da sua alma, da sua
sua alma, ele arranca a depressão, ele arranca a tristeza, ele arranca a angústia, ele arranca medo, ele arranca traumas, ele arranca tudo que tiver, porque nessa noite é uma noite de restauração, essa noite é uma noite de milagre, essa noite é uma noite de bênção, pela presença dele que está no nosso meio. Quem sente a presença dele pode fazer um barulho. E eles começaram a andar com a arca 40 anos pelo deserto. Aonde estava a arca, estava a presença de Deus. Deus mandou uma nuvem em cima da arca, que guiava eles para todos os cantos. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, eles também paravam. Quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento e começavam a se mover. Durante a noite, essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo, que estava dando a eles direção pelo meio dos desertos. Todo o tempo, Deus estava com eles. Eles acreditavam, quando iam para uma batalha, que quando chegava a arca no meio do arraial, quando chegava a arca no meio do exército de Israel, um soldado israelense, por causa da presença da arca, servia por 10 soldados inimigos. Um soldado israelense na presença da arca, na presença de Deus, ele era capaz de destruir 10 soldados inimigos. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: a presença, ela te fortalece, a presença, ela te levanta, a presença te restaura, a presença te coloca de pé, a presença faz você mais forte, a presença faz você pelejar e vencer e colocar os inimigos em fuga. Mas a Bíblia diz que eles passaram 40 anos pelo deserto. Depois desses 40 anos, eles entraram na cidade. Quando eles entraram na cidade, eles não se sentiam mais tão dependentes de Deus, porque no deserto Deus era tudo. Diga comigo: no deserto Deus era tudo. No deserto, Deus era o ajudador, o socorro, Deus era o amigo. No deserto, Deus era o escudo, a proteção. No deserto, o maná que descia era Deus que mandava. As rochas brotavam água. A água que era amarga, Deus transformava em doce. Deus cuidava deles no deserto. A roupa crescia no corpo, o calçado crescia no corpo. Os inimigos eram derrotados por onde o povo ia passando, porque Deus estava com eles no deserto. Quando eles entraram na cidade e começaram a plantar, e começaram a colher, e começaram a negociar, e foram construindo fortalezas, no coração deles eles começaram a pensar: nós não precisamos mais de Deus, nós não dependemos mais tanto assim de Deus. Nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos acordos, nós temos os nossos negócios, nós temos o nosso comércio. Deus já não é mais tão necessário. Eles começaram a diminuir a frequência de culto, começaram a ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e depois alguém disse: não basta o sábado, somente no sábado nós vamos guardar o nome do Senhor. E daqui a pouco, mas nem o sábado, que era para eles o dia santo, eles estavam guardando, e eles foram se afastando, se afastando, se afastando, a ponto de pegar a arca, de pegar o tabernáculo e abandonarem Siloé por mais de 200 anos. Levantou-se o sacerdote Eli, e os filhos do sacerdote não tinham comunhão com Deus. Os filhos do sacerdote não tinham prazer pela casa do Senhor. E a Bíblia diz que eles começaram a corromper o santuário, eles começaram a prostituir o santuário, eles começaram a levar mulheres para dentro do santuário, da oferta que vinha. E a lei dizia que o sacerdote, ele tinha que ter ali uma concha, ele tinha que ter ali uma colher, para que daquela colher ele pegasse um pedaço de carne a ser cozido. Eles começaram a criar um instrumento diferente. Eles criaram um garfo, e com este garfo eles escolhiam a oferta. Não era mais aquilo que Deus colocava, não. Eles começaram a escolher. Porque tem crente que é assim, meu irmão: quando o tempo vai passando, ele começa a se tornar vaidoso, ele começa a crescer demais, e ele começa a escolher. É ele que escolhe qual é o dia que vai para a igreja, é ele que vai quando pode, é ele que escolhe como é que vai ser a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem guia a sua vida é a palavra. O Senhor da sua vida ainda é Deus. Quem está no controle da sua história é Deus. E
a Bíblia diz que eles começaram a corromper o santuário. Que corrupção era essa que eles traziam para dentro do santuário? Quando via alguém oferecer um holocausto ao Senhor, quando via alguém fazer um sacrifício, quando vinha alguém fazer um voto ao Senhor, os filhos do sacerdote falavam: olha, eu sei que você vai oferecer um sacrifício a Deus, você está aqui para fazer um voto com o Senhor, mas se você quiser, eu tenho aqui um outro Deus, ele é diferente, ele não requer tantas coisas, ele não é tão exigente, não, ele não se importa com a moral, ele não se importa com nada disso. Você pode fazer um sacrifício para ele e ele vai te responder mais rápido do que o Deus de Israel, porque o Deus de Israel, para te responder, ele vai cobrar de você santidade. O Deus de Israel, para te responder, ele vai cobrar de você fidelidade. O Deus de Israel não é um Deus achado em esquina. O Deus de Israel não é um Deus que tem olhos e não vê, não é um Deus que tem mãos e não apalpa, não é um Deus que tem pés mas não anda, não. O Deus de Israel é presente, onipresente, está em todo tempo e em todo lugar. E eles começaram a destruir o altar, e eles começaram a desviar a adoração, e eles começaram a corromper o santuário, de tal forma que eles se apartaram tanto de Deus, eles se afastaram tanto de Deus, que os inimigos começaram a prevalecer contra ele. E agora vieram os filisteus e começaram a destruir Israel, começaram a acabar com aquela cidade. O povo estava tão afastado de Deus, o sacerdote estava tão desviado, o sacerdote já não sentia mais a presença de Deus, a ponto de chegar um dia uma mulher, e essa mulher vem chorando ao sacerdote, e essa mulher está orando a Deus, e essa mulher não tem mais palavras, mas os seus lábios estão se mexendo, e o sacerdote olha para ela e confunde ela com a pessoa embriagada. Ele estava tão distante de Deus que ele não percebia mais a adoração, porque tem crente que ele vive tão longe de Deus que ele não entende por que você dá glória, ele não entende por que você dá aleluia, ele não entende por que você chora na presença de Deus. Ele olha para você e diz: este crente é muito fanático, este crente é muito barulhento. Deixa eu ser barulhento, deixa eu ser fanático, deixa eu chorar na presença dele, porque eu ainda reconheço a sua santidade. Tem alguém que dá ama a presença dele aqui nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que dá ama a presença dele? Se tiver, faça um barulho, dê um glória, diga alguma coisa aí. E os filisteus se levantaram contra Israel. Israel preparou um grande exército. Um exército numeroso que era maior do que o exército dos filisteus. Era um exército mais poderoso e mais grande. Israel saiu com toda a vaidade para a guerra. Israel saiu com aquele exército dizendo: a batalha está grande, está garantida, a vitória está garantida. Nós vamos esmagar os filisteus, porque assim foi no passado e não será diferente agora. Mas a Bíblia diz que quando eles estão no meio da real, quando eles estão no meio da batalha, os filisteus crescem para cima deles e eles são massacrados, eles começam a ser esmagados, eles são derrotados, porque a presença de Deus não está com eles. Até que alguém se levanta e diz: sabe por que é que nós estamos perdendo a guerra? Sabe por que é que nós estamos sendo massacrados? É porque a presença de Deus não está conosco, a presença de Deus não está conosco. E alguém diz: manda buscar a arca, porque quando a presença de Deus chegar, nós vamos vencer. Quando a presença de Deus chegar, o inimigo vai perecer. Deixa eu dizer algo para você nesta noite: o que está faltando para você vencer não é um acordo político, o que está faltando para você vencer não é uma palavra do juiz, o que está faltando para você vencer não é mais força, o que está faltando para você vencer não é um acordo maior, o que está faltando é a presença, o que está faltando é a adoração, o que está faltando é a oração, o que está faltando é o louvor a Ele, porque a presença dele faz você vencer. E eles disseram: manda buscar a arca. Mandaram buscar a arca. Quem é que vem trazendo a arca? Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote,
os dois rapazes que estão em pecado e prostituindo o altar do Senhor. Quando Ofni e Finéias, eles vêm trazendo a arca e eles chegam com a arca no arraial. A Bíblia diz que quando a arca chegou no arraial, houve-se uma apoteose, houve-se um barulho. Era gente gritando de um lado, gente gritando do outro. A festa era tremenda, porque a arca havia chegado no arraial. Quando a arca chegou no arraial, o barulho foi tão grande que ele chegou lá no acampamento dos filisteus. Quando o barulho chegou no acampamento dos filisteus, os filisteus se arrepiaram, os filisteus se assustaram e disseram: este barulho desse tamanho no meio do acampamento dos filisteus não é outra coisa, é o Deus de Israel que desceu no meio do acampamento deles, é o Deus de Israel que desceu no meio do seu povo. Sabe o que é que eu percebo? É que tem hora que os nossos inimigos, eles reconhecem mais a presença de Deus do que nós, eles valorizam porque eles temem mais a presença de Deus do que nós. E a Bíblia diz que eles estavam se preparando para a guerra. E alguém disse no meio dos filisteus: vamos fugir, porque o Deus de Israel está lá. Não tem como ir contra o Deus de Israel. Não tem como vencer o Deus dos exércitos. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o capitão de todos os exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Aí ele disse: vamos embora, vamos fugir. Mas levanta-se um general. E o general diz: não vamos fugir. Eu sei que a batalha está perdida. Não dá para vencer o Deus de Israel, mas vamos para a guerra. Vamos ser derrotados, mas vamos ser derrotados com honra. E a Bíblia diz que eles vão para a guerra naquele dia, e ao invés de um judeu valer por 10 filisteus, é o contrário. Um filisteu vale por 10 judeus, porque a Bíblia diz: Deus não estava com ele, Deus não estava com eles, Deus não estava com eles. E eu aprendo algo aqui nesta noite: nem sempre aonde tem barulho tem a presença de Deus. Nem sempre aonde tem movimento tem a presença de Deus. Porque as pessoas estão impressionadas com movimentos, as pessoas estão impressionadas com barulho. Ah, pastor, mas ali está juntando muita gente. Ah, pastor, mas ali tem um grande movimento. Ah, pastor, mas o barulho que eles fazem é grande. Mas nem sempre aonde tem barulho tem a presença. A presença tem onde tem santidade. A presença tem onde tem compromisso. A presença tem onde tem temor. A presença tem aonde tem a palavra. Tem a presença aqui nessa noite. Tem a presença aqui nessa noite. Tem a presença aqui nessa noite. Quem sente a presença? Quem sente a presença? Quem sente a presença? Quem sente a presença? Então faça um barulho aí. E no meio da batalha, 30.000 judeus são esmagados. E a arca de Deus é levada. Quando levam a arca, morre o sacerdote. A presença de Deus vai embora. Nasce o menino, a mulher coloca o nome dele e acabou. Foi-se embora a glória de Israel. Diga comigo: a glória foi embora. Eles levaram a arca para a capital dos filisteus, a cidade de Ramate. Colocaram a arca no templo de Dagon e disseram: vencemos o Deus de Israel. Que naquela época, todas as vezes que uma nação ia para a guerra contra outra nação, eles acreditavam que os seus deuses estavam em batalha. E a nação que vencia era porque o Deus daquela nação havia vencido. A nação que era derrotada é porque o Deus daquela nação tinha sido derrotado. Eles levaram a arca como prêmio, colocaram diante do Deus deles a estátua de Dagon e disseram: nós vencemos o Deus de Israel. Voltaram para suas casas porque já era o final do dia e vieram no dia seguinte bem cedo para trazer uma oferenda. Quando eles abriram as portas do templo de Dagon, a Bíblia diz que Dagon está prostrado diante da arca, está com o rosto em terra diante da arca. Eles levantaram Dagon, colocaram de pé. Não foi um vento deu e derrubou Dagon. Botaram Dagon de pé novamente, voltaram para suas casas. E quando eles vieram no dia seguinte, a Bíblia diz que Dagon mais uma vez está prostrado, com o rosto em terra. A sua cabeça foi cortada, os seus pés, as suas mãos foram cortadas, porque Deus estava dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem
Israel? Quem é os filisteus diante do Deus de Israel? Quem é o teu inimigo diante do Deus de Israel? Quem é o fofoqueiro diante do Deus de Israel? Quem é que se levanta contra a tua vida diante do Deus de Israel? Eles ficaram assustados com aquilo, pegaram a arca e disseram: não, tira a arca daqui, não dá para ela ficar no nosso meio. Mandaram ela para Gate. Quando a arca chega em Gate, Deus manda uma praga de ratos, a cidade inteira é tomada por ratos. Ele diz: não dá certo, manda para Ecrom. Quando a arca chega em Ecrom, Deus fere todos os homens de Ecrom com tumores, Deus fere com feridas, Deus fere com doenças. E eles disseram: não dá, a arca não pode ficar no nosso meio, porque a presença de Deus não habita onde tem pecado, a presença de Deus não habita na iniquidade, a presença de Deus, ela vem para confrontar o pecado, ela vem para romper com o pecado. E eles disseram: manda a arca embora, tira ela daqui. E alguém se levantou no meio e disse: olha, tem um povo ali na cidade, ali perto de Judá. Tem uma tribo lá, tem um dos hebreus lá, um grupo de hebreus. Lá em Kiriat Jearim, manda a arca para lá. E eles estão preparando para levar a arca. E alguém se levanta: peraí, vamos fazer um teste. Vamos pegar uma vaca que está amamentando o seu bezerro. Está fazendo o quê? Fazendo o quê? Porque uma vaca que está amamentando o seu bezerro, ela não se aparta dele por nada nesta vida. E alguém disse: vamos ver. Se foi o Deus de Israel que nos feriu de tal forma, a vaca simplesmente vai embora e deixar o bezerro. Se a vaca não foi embora e não deixar o bezerro, não foi o Deus de Israel, foi algo do acaso. A Bíblia diz que eles pegaram um carro, colocaram o carro na vaca, e quando eles colocaram o carro na vaca, eles prenderam o bezerro, colocaram a arca sobre o carro, e a vaca estava pronta para ir embora. Quando a vaca está pronta para ir embora, alguém diz: olha, espera aí, está faltando algo. Está faltando o quê? Ao Deus de Israel não se apresenta de mãos vazias. Ao Deus de Israel não se apresenta de mãos vazias. Tem hora que o ímpio nos ensina a ser grande, porque o ímpio, quando ele vem para a igreja, ele traz uma oferta, ele traz um temor, ele guarda o pé. Tem crente que ele vem para o culto, ele não traz mais oferta, ele não traz mais glória, ele não traz mais aleluia. Ele chega na igreja e parece que ele está na casa dele, ele senta, cruza as pernas, não se importa, mas deixa eu te dizer: guarda o teu pé, guarda o teu pé, porque esse lugar é santo. Deixa-me ver quem trouxe uma oferta, quem trouxe uma oferta de louvor, quem trouxe uma oferta de adoração, quem trouxe um glória, aleluia, adore a Ele aí nessa noite. E canta labás. Eles disseram: vamos fazer tumores de ouro, vamos fazer ratos de ouro e vamos colocar na arca. Pegaram a arca, colocaram no carro, prenderam o carro na vaca. E a Bíblia diz que a vaca marcou, diga comigo, marcou o caminho de Bet-Semes. E a Bíblia diz que ela foi andando e berrando, andando e berrando, andando e berrando. Ela não olhou para a direita nem para a esquerda. O seu filhote estava preso lá atrás. Mas a Bíblia diz que ela foi andando e berrando, andando e berrando. Eu imagino ela olhar para o bezerro que está lá atrás e dizer: filho, espera aí, que eu vou levando a presença. Eu vou levando a presença. Eu vou levando a presença. Eu vou levando. E a Bíblia diz que quando ela vai chegando em Bet-Semes, já vou quase parar. A Bíblia diz que quando ela vai chegando em Bet-Semes, havia em Bet-Semes uma festa, festa da colheita, festa do Pentecoste. Festa de quê? Festa de quê? Tem algum pentecostal aí nessa noite? Deixa-me ver. E eles estavam ali no roçado na festa do Pentecoste, a festa da colheita, a festa das primícias. E a Bíblia diz que de repente alguém olha para a estrada e vê a vaca se aproximando. E quando eles olham para a vaca, eles veem que ela vem puxando um carro. E ela vem sozinha. E quando eles percebem, em cima do carro está a arca. Em cima do carro está a presença. E alguém começa a gritar: a presença voltou, a presença voltou, a presença voltou, a presença voltou, a presença voltou. A glória de Deus! Deus teve misericórdia do seu povo e a sua presença.
e mataram a vaca. Diga comigo, mataram a vaca. A vaca não veio fazer mal para eles. A vaca veio simplesmente trazer a glória. Diga comigo, a vaca, diga com força, a vaquinha era só um mensageiro. Só veio trazer a glória. Tem gente que está matando o mensageiro. Dentro das igrejas estão matando os mensageiros. O mensageiro, ele não está aqui para te perseguir. O mensageiro, ele não está aqui para te humilhar. O mensageiro, ele só está aqui para trazer a glória, para trazer a glória, para trazer a glória, para trazer a glória. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Honre os profetas dessa casa. Honre os mensageiros dessa casa. Dê a ele um copo de água fresca. Não mate o mensageiro. É porque tem um bocado de gente com inveja dos mensageiros. Ele é acertado pela palavra, ele acha que é indireta. É Deus corrigindo. E ele mata o mensageiro, eles mataram a vaca. E começaram a fazer a festa. E a Bíblia diz que eles se alegraram no meio da arca, ao redor da arca, eles começaram a dançar, eles começaram a se alegrar, eles começaram a glorificar, porque a presença voltou. Diga comigo, a presença voltou. Diga, a presença voltou. Olhe para quem está do seu lado aí, diga para ele, a presença está no nosso meio, a glória está no nosso meio. A festa era grande, até que se levantou no meio deles um curioso. Um quê? Bem forte, o quê? Cuidado com o curioso. O curioso, ele coloca a vida dele em perigo e a sua também. O curioso, ele não vem para a escola dominical, ele não vem para culto de ensinamento. O curioso, ele não lê Bíblia, ele não conhece a palavra. O curioso é aquele que chega na igreja com aquelas roupinhas todas esquisitas, umas calças tão apertadas que você não sabe como foi que ele entrou nela. Ele anda por aí paquerando uma menina, paquerando outra, ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a igreja. Ele só vem para a igreja quando tem polêmica. Sai uma polêmica, ele vem lá, que eu quero ver o que é que o pastor vai falar. Ele vem para a igreja quando o pastor vai disciplinar alguém. Aí ele vem para ouvir o que o pastor quer disciplinar. Quando tem festa, ele vem para ver os artistas, para ver os cantores, para ver os pregadores. Ele não quer saber da presença de Deus, ele não quer saber de glória. Quando alguém chama para batizar com o Espírito Santo, ele foge. É aquele que fica na oração com o olho aberto e o outro fechado, só para ver o movimento que está acontecendo no meio da igreja. Ele não lê Bíblia, ele não entende de santidade, ele não entende nada de Deus, ele não entende de presença, ele vem só para curiar. Aí, quando ele olhou e disse, vamos abrir a arca, para ver o que é que tem dentro dela. Se ele viesse para a escola dominical, ele sabia. Se ele viesse para culto de doutrina, ele sabia. Primeiro que não pode tocar na arca, você não pode tocar na arca. A arca é a presença de Deus, a arca é a glória, e você não pode tocar na glória. Se você tocar na glória, você morre. Você tem que ser tocado pela glória. Se você tocar na glória, você morre. Se a glória te tocar, ela te dá vida. Se você tocar na santidade, ela te mata, mas a santidade te leva à presença dele. Mas eu sei que nesta noite não tem curioso, aqui só tem adorador. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Se você não der glória, eu vou achar que você é curioso. Cadê os adoradores? Adoradores, adoradores. Só os adoradores dão um grito de glória. Quando eles tocam na arca, a Bíblia diz que Deus matou 80.000 pessoas dentro do roçado, porque eles tocaram na arca. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você não é curioso não, né? Diga, você é adorador? Cadê os adoradores? Aqui só tem adorador, aqui só tem adorador. Se tiver curioso, Deus vai pegar ele nessa noite, Deus vai queimar ele, Deus vai transformar adorador, curioso em adorador. Deus vai transformar curioso em adorador. Quando Deus matou os 80, eles disseram, rapaz, esse negócio é muito sério. Dá para brincar com isso não. Brincar com a santidade de Deus é um negócio sério. Brincar com a presença de Deus é um negócio complicado.
Eles disseram, isso aqui é muito perigoso, tira daqui. Alguém disse assim, vamos levar para onde? Leva para Judá. Leva lá para a casa de Abinadab. Pegaram a arca, levaram para Abinadab. Chegou em Abinadab, sabe? Abinadab, você é daquele povo judeu? Eu sou. Pois é, nós trouxemos aqui a arca. Abinadab olha para eles e diz assim, isso aí é aquele que matou o povo, é o que matou o povo. Então ele faz um puxadinho lá no quintal. E diz assim, coloca ela lá. Porque isso é muito perigoso. Porque Abinadab, ele é da tribo de Judá. Que tribo? Que tribo? Judá. Aí ele pega a arca e faz um puxadinho lá no quintal. Aí lá vem Davi. Ela passa 20 anos. Quantos anos? Na casa de Abinadab nada muda. A presença está lá. Mas ele não valoriza ela. Está lá. Aí vem Davi. Davi diz, Abinadab, eu quero a arca de volta. Diz, pode levar, Davi. Quero isso aqui não, isso é perigoso. Pode levar embora. Irmão, crente que está em pecado, ele não entra em culto de oração, mas nem pagando. Ele não entra naquele culto pentecostal, mas nem pagando. Ele tem medo da presença de Deus, porque realmente a presença de Deus assusta. Porque quando a presença de Deus vem, ela vem arrebentando com o pecado. Quando a presença de Deus vem, ela arrebentando com o diabo. Ela acaba com o mentiroso, ela tira o mentiroso, ela tira o povo fofoqueiro, ela tira o adulto. A presença de Deus quando vem, ela vem para transformar. Aí Davi diz, eu quero a arca, eles podem levar a arca. Só que Davi também é de Judá. Davi é de onde? De onde? E quem é de Judá, ele não entende de arca, ele não entende de leis. Porque quem entendia de lei era os levitas. Era quem? Era quem? Judá só entende de briga. Tem crente da igreja, pastor Bíblia, que ele só entende de briga. Irmão, tem crente, eu sei que aqui não tem isso, aqui é diferente. Mas tem crente aí, toda a confusão que tiver, ele está no meio. Toda briga ele está no meio. Reunião de obreiro, qualquer política, pode esperar que ele está no meio. Se ele não estiver na frente, ele está por trás porque ele é covarde. Mas ele está no meio. Ele só entende de briga, só entende de confusão. Ele só vê, não, vai ter briga, eu vou estar lá. Não vai ter, eu vou estar lá. Ele só entende de briga. Judá só entende de guerra. Mas Deus vai pegar Judá nesta noite. Quem acredita pode dar um grito de glória aí. Davi disse assim, Abinadab, nós vamos levar a arca. Mas como é que nós vamos levar a arca? Ele disse, Davi precisa de um sacerdote. Precisa do quê? Aí Davi disse assim, cadê o sacerdote? Porque Saul matou todos. Não tinha mais nenhum. Aí Abinadab tem 2 meninos lá que não prestavam para a roça. Os preguiçosos. 11 horas da manhã estavam acordando. Irmão, você chegar na casa de alguém 10 horas da manhã, ele vê se coçando, é porque ele está acordando agora. Preguiçoso, não gosta de trabalhar. Aí tem gente que acha que isso aqui é para preguiçoso, é para ocioso, desocupado. Isso aqui é para quem tem chamado. Esses senhores estão aqui porque tem chamado. Isso aqui é para quem tem chamado. Isso aqui é para quem Deus chamou. Isso aqui é para quem tem vida no altar. Isso aqui não é para qualquer um não, meu irmão. Isso aqui não. Jesus nunca chamou um preguiçoso. Jesus chamou um que estava pescando. Chamou outro que estava na coleteria. Chamou outro que estava trabalhando. Jesus só chama quem trabalha. Aleluia. Escuta que eu já vou encerrar. Ele disse, Davi, eu tenho 2 meninos aqui, não é muito mais, leva eles para sacerdote. Só que eles consagram 2 sacerdotes de Judá. De onde? Aí Davi pergunta assim para Uza, consagrou Uza, eu pergunto assim, Uza, como é que nós vamos levar a arca? Ele é de Judá, ele não entende. Ele disse assim, Davi, os filisteus, quem? Trouxeram num carro. Porque quando você não é de Levi, eu não sei quem foi que inventou no meio da igreja, cabeça de bagre, que levita é cantor. Todo cantor tem que ser levita, mas nem todo levita é cantor. Diga assim, quem são os levitas? Os que manuseiam a palavra. Os que entendem de Bíblia, entendem de lei, amam a palavra. Esses senhores aqui são levitas. Esses senhores são levitas. Esse irmão que ama a palavra. Esse irmão que estuda. Esse irmão que se dedica. Esse irmão que sabe que não pode brincar com a glória. Não pode brincar com a presença. Que ele gasta os seus dias meditando. Judá não, Judá entende de guerra.
guerra, de briga. Aí quando ele não entende de Bíblia, o que ele faz? Imita o mundo. Ele não sabe o que fazer, ele imita o mundo. Disse, não, Davi, quando os filisteus trouxeram em um carro. Disse assim, vamos fazer um carro novo. Está faltando levita no meio das igrejas. É por isso que estão pintando as igrejas de preto. Porque eles estão criando movimentos. Não tem a presença de Deus. Eles estão gerando barulho. Eu fui pregar numa igreja dessas aí, outro dia eu fiquei assustado. Quando eu cheguei à igreja toda pintada de preto, chegar aqui, dá um medo na gente. Aí quando começam as músicas, são umas luzes coloridas, porque eles estão imitando as boates, estão imitando os shows, estão imitando os movimentos. Quando eu olhei a fumaça saindo do canto da igreja, eu quase saía correndo, porque eu achei que estava pegando fogo. Tiraram o altar e colocaram um tambor no lugar, e o pastor estava vestido de chapolim colorado. Eu olhei para ele e disse, pastor, que miséria é essa? Ele disse para mim, pastor, isso aqui é a modernidade. É falta de Bíblia. Ele disse, o senhor é de que igreja? Eu falei, eu sou da Assembleia de Deus. Ele disse, está explicado, é porque vocês assembleianos são quadrados. Eu disse, eu sou quadrado, porque a cidade é quadrada. A Bíblia diz que as suas portas são quadradas. O tabernáculo era quadrado. Eu tenho que ser quadrado, senão eu não me encaixo lá. Se eu for redondo, eu não passo. Se eu for redondo, o diabo me leva. Eu quero ser quadrado mesmo, mas sou cheio da presença. Ele disse, não, pastor, mas isso aqui é a inovação. Eu falei, a Assembleia de Deus está há 114 anos no Brasil, nunca precisou inovar, porque esta igreja é renovada, 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 renovada. Quem é renovado? Quem é renovado? É renovada, renovada. O fogo está aceso sobre o altar e não se apagará. E canta alabaço. E canta alabaço. E canta alabaço. Quantos são renovados aqui nessa noite? Quantos são renovados? Quantos são renovados? Me dê 5 minutos e eu entrego. Eles fazem um carro novo, eles colocam a arca no carro e vão levando embora. Quando eles chegam na ilha de Quidum, na estrada, em cima da serra, a Bíblia diz que o boi tropeçou. E Uza achou que era mais crente do que a arca, mais santo do que a presença de Deus. Que tem crente assim, que às vezes ele se acha santo demais. E Uza estendeu a mão para tocar na arca e segurá-la. A Bíblia diz que Deus partiu ele ao meio. E Davi se entristeceu com aquilo. E Davi disse assim, o que eu vou fazer agora? Porque quando a arca partiu Uza, diga comigo, a arca, quando foi tocada, Deus matou Uza. Aí eles ficaram com tanto medo e tinham ido lá da casa de Obed-Edom. Dá uma glória a Deus aí. Obed-Edom é da tribo de Levi. Quando disseram assim, Obed-Edom, a arca está ali. Ele disse, manda buscar para cá, eu quero aqui. Traz ela para cá. Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, disseram assim, Obed-Edom, lá na Abinadab, ele fez um puxadinho lá no quintal. Você vai fazer para a gente colocar a arca? Ele disse, não, coloca na sala da minha casa. Coloca ela no meio, porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. 3 meses na casa de Obed-Edom, ele prosperou mais do que todo o tempo. A presença de Deus prospera, a presença de Deus prospera, a presença de Deus prospera, a presença de Deus prospera. Aí Davi, e diz assim, Obed-Edom, como é que eu levo a arca? Obed-Edom de Levi. Obed-Edom diz assim, Davi, só os levitas podem levar a arca. Quem? Eu já vou entregar, deixa eu ler só mais esse texto aqui para você. Capítulo 15 de Crônicas, Primeiras Crônicas. Versículo 1 diz assim. Vamos ler o versículo 2, para nós ganharmos tempo. Olha o versículo 2, diz assim. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os
Porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus, para servirem eternamente. E Davi convocou toda Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. É aqui que eu vou encerrar. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, Deus mandou Moisés separar 3 famílias. Quantas famílias? Diga comigo, Coate. Diga Coate, Merari e Gerson. 3 famílias, coatitas, meraritas e os gersonitas. Deus disse: Moisés, separa essas 3 famílias. E somente essas 3 famílias, elas podem conduzir o tabernáculo. A família de Gerson, porque Deus disse assim: Moisés, diga que toda a tribo de Israel dê a eles um boi. Quantos bois? Quantas tribos? 12. Porque você não conta os levitas. Os levitas estão fora. Então, quantas tribos? 12. Então, cada elas deu um. Então, tem 12 boi. Tem 3 famílias e 12 boi. Aí Deus disse assim: Moisés, a família de Gerson, elas levam as colunas do tabernáculo e as outras peças. Então, você dá para elas, a família de Gerson, você dá para elas 4 boi. Quantos bois? Ficou 8. Para a família de Merari levava a cortina, só o véu do tabernáculo era 3 toneladas. E eram 3 véus. E as cortinas, e a família de Merari, você dá para ele 8 boi. Mas peraí, Gerson leva 4, Merari leva 8 e Coate. Diga com força, e Coate? Coate levava a peça mais importante do tabernáculo. Aí Moisés diz: Deus, o Senhor deu 4 para um, 8 para outro e Coate. Deus disse: não, Coate não ganha nem boi. Manda fazer 2 varais, porque a arca tinha argolas. Coloca os varais nas argolas e eles vão levar nos ombros. Eles vão levar nos ombros. A glória de Deus não anda em carro de boi, a glória de Deus anda nos ombros. A glória de Deus não vai em boi, a glória de Deus vai nos ombros. Tem alguém que quer levar nos ombros, tem alguém que quer levar nos ombros. Sabe por que o ministério pesa? Sabe por que o chamado pesa? Sabe por que pesa? É porque você vai levando nos ombros, vai levando nos ombros, vai levando nos ombros, vai levando a glória nos ombros. 40 anos do deserto. Eles entraram na cidade. Quando eles colocaram a arca lá, Deus disse assim: Moisés, tira os varais, tira os varais. Tira os varais. Eles tiraram os varais. Diga assim: por quê? Era levado nos ombros. Não, diga: por quê? Era levada nos ombros. Porque ela deixava marcas. O ministério marca. A presença de Deus marca. Eu não confio em obreiro que não tem marcas. Eu não confio em crente que não tem marcas. A glória de Deus precisa marcar. A glória de Deus precisa marcar. A glória de Deus precisa marcar. Vai ver o joelho se tem um calinho. Vai ver o joelho se está meio grosso. Vai ver como é que está, porque a glória de Deus marca. O ministério marca. O ministério marca. Quando eles chegaram na cidade, que eles tiraram os varais, eles começaram a andar na cidade e todos olhavam e diziam: quem eram aqueles homens? Ali a família de Coate. Não mexe com eles não, porque eles são marcados, eles são marcados, eles são marcados, eles são marcados. Sabe qual é o segredo do ministério de Santa Isabel? Sabe qual é o segredo da igreja de Santa Isabel? É porque esta igreja é marcada, é marcada, é marcada, é marcada. Aqui eu observo. Olha o versículo 4, diz assim: e Davi reuniu os filhos de Arão, os levitas, os dos filhos de Coate, Uriel, dos filhos de Merari, Azazias, e dos filhos de Gerson, Joel. Davi disse: eu não vou trazer a glória em carro de boi, eu vou trazer a glória nos ombros. Fique de pé comigo, por favor. Diga comigo: eles, diga, os coatitas foram marcados. Eu vou orar para Jesus marcar você nessa noite. Preste atenção.
Deus deu 4 para um, 8 para outro. Diga assim, os coatitas, nada. Só que eu vou lhe dizer algo para você, obreiro marcado. Deus nunca vai deixar você sem recompensa. No dia que eles entraram na cidade, que eles tiraram os varões da arca, Deus disse a Moisés, agora era Josué. Deus disse, Josué, eu estou com uma dívida com os coatitas, que eles não ganharam nem um boi. Diga a cada tribo agora, que cada um deles dê um boi. Quantos bois? Quantas tribos? 12 bois. E eles deram 12 bois. Aí disseram assim, aí Josué disse assim, Deus, espera aí, como é que eu divido agora? Ele disse, não, esses 12 bois aqui é para Coate. Eles ficaram sem nenhum lá no deserto. Mas eu estou recompensando eles agora. Eles vão receber os 12 bois, porque eles são marcados, A sua obra não fica sem recompensa. E a sua recompensa vem dele. Se prepara, porque está vindo a recompensa, está vindo a recompensa, está vindo a recompensa, está vindo a recompensa. Só quem quer ser marcado e crer nisso, dá o maior grito de glória que você. Olha aqui para mim. Só um pedacinho desse hino, se você souber ele. Se eu orar, o céu vai. Deus vai. Se orar, o céu. De novo, se eu orar. E canta na baixo, e canta na baixo. Se eu orar. Deus. Se eu orar. Diga, eu sou marcado. Diga, eu sou marcado. Paulo disse, agora, pois, ninguém me quete, porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Só os que são marcados dêem o maior grito de glória. Pode tomar seu assento só um minuto, irmão, só um minuto. Eu já vou entregar o microfone ao pastor. Ninguém mexa com você, porque você é marcado. Diga comigo as marcas. Diga, as marcas estão sobre mim. Meus irmãos, só as irmãs, dá um glória a Deus bem forte aí. Eu trouxe uma Bíblia aqui especial. Quem gosta de ganhar presente? Está fraco. Eu gosto. Se você não gostar, dê para mim um presente. Quem gosta de ganhar presente? Olha que Bíblia linda que eu trouxe aqui, irmã. Esta Bíblia, ela é no formato de uma bolsa. Ela é uma bolsa para você usar ela. É uma Bíblia no formato de uma bolsa. Ela tem essa alça aqui para você pendurar ela com 2 tamanhos diferentes e trazer ela. Para combinar com o sapato, combinar com o vestido, combinar com tudo que você tiver. Combina até com a cor dos olhos. Diga glória a Deus. Ela tem harpa. Quem ainda gosta de cantar os hinos da harpa? Deixa eu ver, dá uma glória a Deus. Ela tem letras gigantes, ela tem as palavras de Jesus em vermelho, as profecias em azul e as palavras de Deus em verde, para você separar cada uma delas. Dá uma glória a Deus aí. E essa Bíblia, ela tem um mistério. Diga assim, qual mistério? Não, está fraco. Diga, qual mistério? Primeiro, deixa eu te perguntar, cadê as irmãs que gostariam que o seu marido desse uma de presente? Diga amém. E está fraco, ele não vai dar não. Cadê quem gostaria de receber o presente do marido? Diga amém. Olha, dizem por aí que o marido que der uma Bíblia dessa de presente para a esposa, ele vai passar um ano sem ter problema no casamento.
Se der uma para a esposa e outra para a sogra, é 10 anos e a vida é eterna. Diga glória a Deus. Porque esta Bíblia ela expulsa demônio e renova casamento. Amém? Cadê as irmãs que gostariam de receber de presente? Diga amém. Olha, irmã, eu só tenho 10 ali. Que aí tem um marido que chega assim para a esposa assim, escolhe aí. Ela diz, não perca a sua bênção, minha irmã. Que ele quer lhe dar de presente. Amém? Só as mulheres virtuosas e valorosas, diga amém. Você vai chegar para o seu marido e vai dizer assim para ele, compre. Ele vai dizer, não, mas você não precisa, mas eu quero, compre. Amém? Diga glória a Deus. Eu só tenho umas 10 Bíblias dessas daqui ali fora, tá? Eu vou colocar naquela porta ali bem na frente e eu vou ficar te esperando. Se o inimigo falar no seu ouvido e dizer, sai por aqui, não escute não, porque Deus está mandando você ir por lá. Amém? Eu estou lhe aguardando ali. Eu também tenho ela numa versão unissex, que é sem isso aqui e sem isso aqui, que é para os homens poderem usar também. Aí o esposo dá de presente para a esposa, ela retribui e dá de presente. Aí é que a bênção é grande, meu irmão. Não tem para ninguém. Diga glória a Deus. Obrigado, pastor. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? É Deus falando com o seu povo nesta noite. Aguarde mais um momentinho, nós vamos ouvir agora a orquestra, com a sua oportunidade, enquanto estará louvando o Senhor, nós estaremos escolhendo dízimos e oferta para a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Meus amados irmãos, nós estamos no final do nosso culto. Quantos querem agradecer o pastor Célio Moreno por esta abençoada mensagem que nós recebemos nesta noite, se é verdade, diga amém. Louvado seja Deus. Eu creio que toda a igreja recebeu e vai sair daqui, aleluia, com uma alegria muito grande no coração por ter recebido essa palavra tão poderosa. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse lindo trabalho nesta noite. Amém? Quero convidar aqui o pastor Açu. Aleluia. Estará encerrando o nosso culto, coração. Amém, irmão? E aproveitando também para orar por esses irmãos aqui. Irmã Ivaneide, pelo seu neto Gabriel, né, que está também enfermo, e também Aricélia de Souza, né, pois a meu se encontra enfermo. Estamos orando por esses dois irmãos. Amém? Encerrando o nosso culto nesta noite. Irmãos, a paz do Senhor. Quantos mais precisam de oração, levante sua mão direita. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa que veio para nos despertar, nos edificar, nos fortalecer. Agora, Senhor, antes de nós irmos para os nossos lares, te pedimos, Pai, por estas pessoas que estão enfermas. A igreja do Senhor pede, roga por elas, para que o Senhor venha curá-las. O Senhor venha libertar de toda enfermidade. E outra irmã que neste momento está com as suas mãos levantadas, crendo no poder da oração, ao Senhor nosso Deus que cura, que sara de toda enfermidade. Nós te pedimos, Senhor, que venhas fazer um milagre na vida de cada um de teus servos nesta noite. Agora leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila de sono reparador. Aleluia. E se a volta do Senhor for hoje, possamos estar subindo para a glória juntamente com o Senhor dos ares. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja sobre a sua amada igreja, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Quem disse amém? Tenha uma semana abençoada. Os jovens estão vendendo coxinha e também torta aqui do lado. Não se esqueça de contribuir também com o pastor Lucélio, comprando a Bíblia. Olha, irmão, não deixe de passar aqui na lanchonete. Olha, você que não jantou, está em jejum, e passa ali, você só vai trocar por uma quantia irrisória. Aproveite aquelas iguarias ali na lanchonete.